Nós estamos, então, retornando à série de mensagens na carta aos Hebreus, às quartas-feiras, e na carta aos Romanos, aos domingos. Já no domingo passado, nós já pregamos, voltamos a pregar na carta aos Romanos. E hoje estamos voltando, então, à série de pregação na carta aos Hebreus. Lembrando que estivemos em mês de missões, em outubro, e foi uma grande bênção, né? Deus realmente tem mexido nos nossos corações e nós só precisamos obedecer aquilo que Deus tem tocado e mandado em várias mensagens que ouvimos em outubro. Bom, hoje estamos... deixa eu ler o versículo tema primeiro, depois eu falo o tema da mensagem. O versículo tema da série de pregações é Hebreus capítulo 7, versículo 19, que a gente sempre tem lido. Diz o seguinte: pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. Hoje nós estaremos continuando o mesmo tema que nós pregamos na última vez, que pregamos lá em setembro, aqui em Hebreus. Aliás, quando eu comecei a pregar a outra mensagem, a última mensagem, eu disse que seria dividida, eu creio que talvez em duas partes, talvez essa é a segunda parte e última parte, mas eu não sei, vamos ver aí no próxima quarta, se realmente vai ter continuação no mesmo tema ou se nós vamos mudar o tema. O tema é vivendo uma vida de amor. Na segunda parte, continuando então essa mensagem, o nosso texto é Hebreus capítulo 13, versículo 4 ao versículo 7. Vamos abrir então as nossas Bíblias. Hebreus capítulo 13, versículo 4 ao versículo 7. Mandar um abraço aí para o Antônio Teixeira, irmã Nalu, também a Terezinha Evangelista, Deus abençoe, e os outros que estão aí acompanhando pelo Facebook. Hebreus 13, versículo 4 ao versículo 7. A palavra de Deus nos diz o seguinte: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos fornicadores e aos adúlteros, Deus os julgará. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Versículo 7. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Oremos. Pai, fala aos nossos corações esta noite, esteja realmente com cada um de nós, comigo, Pai, com a minha boca, a minha língua, que possamos realmente transmitir a sua palavra verdadeira, pura como ela é, e também cada irmão que está aqui ou acompanhando pelo Facebook possa também ser tocado pelo seu Santo Espírito, aonde cada um precisa e necessita. É em nome de Jesus que oramos agradecidos. Amém. Os irmãos podem se assentar. Bom, já faz um bom tempo que nós não pregamos em Hebreus, então, lembrando aí que nós já pregamos no passado, na carta aos Hebreus, o assunto central da carta trata sobre a superioridade de Cristo, sobre o sistema do Antigo Testamento, daquele lá do templo, dos sacerdotes e tudo mais. A carta aos Hebreus também mostrou aqui o grande privilégio que temos através do sangue de Cristo, não mais sangue de bodes, ovelhas, carneiros, mas através do sangue de Cristo, de entrar no lugar santíssimo, que não é aqui na terra, mas é lá no céu, como nós fizemos hoje, em oração. Então, este é um grande privilégio que nós temos, de poder
entrar no lugar santíssimo para desfrutarmos da presença gloriosa de Deus, conforme nós vemos lá no capítulo 10, versículo 17 ao versículo 23 de Hebreus. Se nós aproveitarmos este privilégio, irmãos, pelo sangue de Cristo, né? Em outras palavras, se nós realmente recebermos Jesus como Salvador e sermos lavados pelo sangue de Cristo, talvez você já foi, talvez você ainda não foi, mas se nós formos, nós vamos manifestar isso de 3 maneiras. Nós vamos manifestar por uma vida de fé, conforme nós pregamos em todo o capítulo 11, né, os exemplos aí daqueles heróis de fé. E nós vamos manifestar também por uma vida de santidade, conforme nós pregamos aí em várias mensagens no capítulo 12 também, que fala sobre santidade. E nós vamos também manifestar isso por uma vida de amor, conforme nós começamos na última mensagem e estamos continuando agora no capítulo 13. Nós estamos vendo, então, ainda a aplicação prática dos ensinamentos doutrinários da carta aos Hebreus. No capítulo 12, nós falamos sobre o cristão como um atleta, correndo aí a carreira cristã, né? Para chegar na linha de chegada e receber aí o galardão, ou o troféu, né? Pregamos também sobre a correção de Deus, que Deus corrige os seus para incentivá-los a melhorar, a continuar correndo, né, a fazer o melhor para a obra de Deus. Pregamos também sobre o chamado que a Bíblia faz aos cristãos a se fortalecerem na fé. Pregamos sobre as 2 maneiras de se aproximar de Deus, né, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, e a responsabilidade também de ouvir e obedecer à voz de Deus. Hoje, como eu já disse, nós vamos continuar vendo sobre a vida de amor do cristão, principalmente para com as pessoas, ok? E nós, tanto na pregação passada como nessa, nós estamos analisando aí o que engloba viver uma vida de amor. O que engloba isso, né? Na última mensagem, lembrando aí os temas que nós vimos, na última mensagem que nós pregamos aqui no capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 3, nós vimos que viver em amor engloba permanecer no amor fraternal, conforme o versículo 1. Vimos também que engloba ser hospitaleiros, conforme o versículo 2. E vimos também que engloba lembrar dos presos e pessoas maltratadas, conforme o Lorival lembrou hoje em oração, né? Lembrar dos presos e pessoas também maltratadas, conforme o versículo 3. Hoje nós vamos ver mais 3 características, basicamente, do cristão que vive uma vida de amor para com o próximo. Então, primeiramente, em quarto lugar, né, continuando aí os pontos, em quarto lugar, viver em amor engloba manter o casamento puro. Viver em amor e casamento, né? Tudo a ver, não é verdade? Então, viver em amor é manter o casamento puro, conforme o versículo 4. Vamos lembrar o texto aí que diz o seguinte: venerado seja entre todos o matrimônio, e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adultérios, Deus o julgará. Irmãos, a palavra venerado aqui significa grande respeito, ou até mesmo reverência. Ou seja, o casamento, ele foi criado por Deus para expressar e espelhar a glória de Deus. É algo santo. Por isso devemos ter grande respeito para com o casamento e para com os votos que fizemos no altar de Deus ou até talvez perante um juiz. Infelizmente, né, deixa eu ver aí, passa aí, irmão Cris.
Para mim, deu um probleminha, deixa eu voltar aqui, fazer de novo. Tá tudo bem, eu acho que dá para ler. Infelizmente, o número de pessoas que não respeitam o casamento tem aumentado consideravelmente, pois à medida que o tempo passa, menos pessoas se casam, menos pessoas fazem um compromisso sério de casamento num cartório, principalmente, né, o casamento é válido no cartório, mas apenas se juntam, vamos ver se vai dar certo. Porque se não der certo, tchau, tchau, estou indo embora, né? Isso é falta de respeito para com o que Deus criou. Então, esta falta de respeito tem aumentado cada vez mais conforme o tempo passa. E quando aqueles também que chegam a se casar, eles se separam, desrespeitando os seus próprios votos que eles fizeram perante Deus e perante uma autoridade civil. As desculpas são muitas, né, para separar. Eu não vou entrar aqui em detalhes, mas são muitas para separar. Tem muitas desculpas. Mas outro grande problema, irmãos, que a Bíblia nos diz aqui, é a mácula, ou infidelidade no casamento. Por isso que o nosso texto diz que não só o casamento deve ser respeitado, mas também o leito. O que quer dizer isso? O leito sem mácula. Isso quer dizer o relacionamento sexual puro e sincero do casal. Irmãos, quem criou o casamento foi Deus. Quem criou o relacionamento sexual foi Deus. Hoje tem sido muito mais fácil, infelizmente, macular o casamento. Tem sido muito mais fácil manchar o relacionamento sexual no casamento através do celular. Você muitas vezes tem ali no celular, né, tudo de podre que você possa pensar, você encontra ali. Muitas vezes também a pessoa começa uma amizade aí, virtual, né, seja o marido ou esposa, e aquilo, né, destrói o seu relacionamento, tanto conjugal quanto também sexual com a esposa ou com o marido. Pecados sexuais como prostituição e adultério se tornaram comum em nossa sociedade. A Bíblia fala aqui, pelo menos a versão que eu li, está dizendo aí fornicação, né? Fornicação e adultério. Basicamente, para os irmãos entender, a palavra para esse tipo de pecado é uma só, no grego. Mas, para nós temos 3 palavras. Por exemplo, existe a fornicação, que é relacionamento sexual entre jovens solteiros. Existe o adultério, que é relacionamento sexual entre casados fora do casamento, adultério. E existe a prostituição, que é quando envolve dinheiro, né? Quando envolve dinheiro, você paga para ali a pessoa, ok? Mas no grego é uma palavra só. Então por isso que muitas vezes, né, tem fornicação, tem adultério, tem prostituição, mas quer dizer o pecado sexual fora do casamento. Sabemos, irmãos, que, como eu já disse, Deus criou o casamento para ser perfeito. Deus criou o casamento para ser perfeito. Eu sei que o que estraga o casamento somos nós, né? Mas o casamento, ele foi criado para ser perfeito, uma união entre 2 pessoas de sexos diferentes, graças a Deus por isso. Amém? Eu digo amém por isso. Né? Sou homem com H maiúsculo e tenho orgulho disso. Amém? Então, a união entre 2 pessoas de sexo diferente que se completam, por isso sexo diferente, né? Que se completam, se amam, se ajudam, se apoiam em todos os momentos. Não é isso que nós prometemos no altar? Na saúde?
Na riqueza? Né? E que mais? Eu não lembro tudo. Oi? Amando e respeitando, mas tem outro, né? Naná e taranã, né? Mas tudo bem. Nós não prometemos estar ao lado do nosso cônjuge até a morte. Pelo menos a maioria não sei se alguns não falam mais, né? Mas pelo menos os pastores, creio também que os padres, né? Não sei se o juiz fala isso, mas geralmente fala até a morte, né? Até que a morte os separe, né? Por isso, irmãos, se Deus criou o casamento, Deus vai julgar. A Bíblia diz aí que Deus, o próprio Deus, vai julgar, vai ser juiz daqueles que mancham ou maculam a santidade do casamento. E lembrando aqui, irmãos, eu disse sobre a facilidade que nós temos hoje, né? A Bíblia diz que o adultério, você nem precisa se deitar com outra pessoa. Só de você imaginar, você já cometeu adultério. E volta para o celular. No celular, infelizmente, você acha todas as porcarias que você quer. Então, a Bíblia é clara, irmãos, em dizer que se nós macularmos, se nós mancharmos o casamento, nós vamos ser réu de juízo do próprio Deus. Ele vai nos julgar por causa disso, porque Ele criou o casamento. É algo santo, é algo sagrado, é algo que deve ser respeitado. A gente poderia falar mais, mas vamos para o próximo ponto. O que engloba, então, viver em amor, não só engloba a pureza no casamento, mas também engloba confiar o seu sustento a Deus. Engloba também viver em amor, confiar o seu sustento a Deus. Conforme o versículo 5 e o versículo 6, que diz o seguinte: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. E assim como com confiança ousemos dizer: o Senhor é meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Irmãos, a avareza é o amor exagerado ao dinheiro. Tem outro versículo bem claro, bem conhecido, né? O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de mal. Basicamente está dizendo isso em outras palavras aqui nesse texto. A avareza é o amor exagerado ao dinheiro. É alguém avarento, por exemplo, é alguém que tem o costume de ajuntar riquezas. Ele tem o costume de juntar riquezas. Além disso, ele também é mesquinho. Como alguns dizem, né? Mais comum dizer, pão duro, né? Ele não ajuda, ele não abre a mão para ajudar. Ele quer juntar riquezas e nunca está satisfeito com os seus bens materiais. Conforme eu li hoje num lugar, não lembro agora, ele pensa mais naquilo que ele não tem do que nas coisas que ele tem. Esse é o avarento. Esse é o avarento. E a Bíblia diz que sejam nossos costumes sem avareza, ou seja, sem amor exagerado ao dinheiro, sem costume de ficar correndo atrás do dinheiro, ajuntando, e ainda mais sendo mesquinho em ajudar as pessoas, sendo mesquinho com os missionários, conforme nós terminamos aí o mês de missões. Parece que, infelizmente, os hebreus aqui, eles já estavam tendo costumes avarentos. Já estavam tendo. Eles estavam ajuntando riquezas, sendo mesquinhos, e eles não estavam contentes com os bens que eles tinham. Por isso o escritor aqui ao Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, né, sabemos que é a palavra de Deus, inspirada, ele vem lembrar aqui os hebreus da promessa que Deus fez ao seu povo, por intermédio de Moisés. Qual foi a promessa? Lá em Deuteronômio capítulo 31, versículo 6.
a promessa que Deus fez ao seu povo por intermédio aí, né, pela voz de Moisés. Diz o seguinte lá, Deuteronômio 31, versículo 6. Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo, não te deixará e nem te desamparará. Então o escritor aqui, inspirado pelo Espírito Santo, ele lembra dessa promessa que Deus fez aos hebreus, né? Aqui era o povo de Israel lá no Velho Testamento com Moisés, é o mesmo povo, é o mesmo Deus, amém? Além dele relembrar aqui essa promessa divina no versículo 6, no verso 6, o escritor então, inspirado agora pelo Espírito Santo, ele cita um salmo. Qual salmo foi? Salmo 118, versículo 6. Então ele cita esse salmo para reforçar o pensamento de que Deus está com o seu povo e cuida do seu povo. Olha o que diz em Salmo 118, versículo 6. Ou melhor, eu vou fazer igual eu fiz domingo, né? Eu vou ler o versículo 6 e depois o Salmo, para os irmãos pegar aí a semelhança. E assim com confiança ousemos dizer, o Senhor é meu ajudador e não temerei o que me possa fazer o homem. Agora Salmo 118, 6. O Senhor está comigo, não temerei o que me possa fazer, o que me pode fazer o homem. Qual que é o propósito aqui? Qual é o propósito aqui da palavra de Deus, do escritor aos hebreus? O propósito aqui é estimular os irmãos hebreus, né, os cristãos hebreus, e não só eles, mas nós também, cristãos do século 21, o propósito é estimular os irmãos a confiar inteiramente em Deus. Confiar o quê, pastor? Todas as suas necessidades. Graças a Deus ninguém aqui está sem roupa. Amém? Eu digo amém por isso também. Graças a Deus. Eu digo realmente, literalmente, né? Por que você está com roupa? Porque Deus providenciou para você um meio de você comprar ou ganhar, não sei, mas um meio de você se vestir. Graças a Deus, todos aqui hoje tiveram aí, no mínimo, aí umas 2 refeições. Eu sei que o Josimar teve umas 5, né? Mas estou brincando com ele, né? Eu escolhi um bode expiatório, né, para brincar. Mas todos nós que fizemos aí, né, no mínimo, eu sei que foi mais, 2 refeições. Por que você fez? Da onde veio isso? Não, pastor, foi do meu suor, do meu trabalho. Se Deus não te desse saúde para você trabalhar? Né? Então, tudo vem de Deus, irmãos. Nós precisamos confiar, nós precisamos pegar esses versos e trazer para nós. Eu não sei se tem alguém aqui que tem problema com isso, né? Com avareza, ser mesquinho, não sei, eu não tenho esse conhecimento. Mas se tiver, cuidado, porque a Bíblia diz em outro texto, como eu já citei, que o amor ao dinheiro, não é o dinheiro que é o problema não, acho que a gente precisa dele, mas o amor, e aqui a avareza fala o amor exagerado, né? Então o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Então cuidado. Interessante pensar, irmãos, que viver em amor engloba não amar ao dinheiro, ok? Um jogo de palavra aí, né? Então, viver em amor engloba não amar ao dinheiro, ou até mesmo às riquezas. E embora também precisamos ficar contentes com o que temos, né, os bens que nós temos, com aquilo que recebemos mensalmente, embora devemos ficar contentes, não podemos, por exemplo, ficar satisfeitos com a nossa vida espiritual. Aí já é outra história, né? Precisamos ser contentes, contentar-nos com o que temos, mas nunca podemos contentar ou ficar satisfeito com a nossa vida espiritual. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele fala, né, que ele ainda não tinha alcançado, né, e buscava, né, alcançar. O apóstolo Paulo era um exemplo de que alguém nunca estava satisfeito, sempre estava procurando fazer mais para que ele mesmo, né, disse para não ser reprovado, né, por Deus.
Então nós nunca podemos estar satisfeitos com nossas vidas espirituais, mas com os bens materiais devemos. Isso traz, eu preguei outro dia, né? Também, acho que, não sei se foi na casa do irmão Paulino ou do irmão Adionor, eu preguei que isso traz paz para você, traz verdadeira alegria, você ser contente com o que tem. As pessoas que não são contentes com o que tem, mas sempre quer mais, elas nunca estão felizes, nunca são alegres, nunca vão ficar satisfeitas. Naquela época, para os irmãos entenderem um pouquinho aí do contexto, da história, né, lá dos judeus, eles corriam um grande risco, irmãos, de perder as suas propriedades. Eles tinham propriedades, mas no outro dia, se o governo quisesse pegar, já não tinha mais. E eles não poderiam fazer nada a respeito. O que eles poderiam fazer? Tentar adquirir outra ou comprar, né, a mesma propriedade. Então, o que eles faziam, né? Então, talvez por isso que eles começaram a ficar avarentos, talvez por isso que eles começaram a juntar riquezas, né? Eles ficavam então ansiosos e juntavam então recursos para poder talvez recuperar, se caso perdesse, né, as suas propriedades, para poder recuperar. Mas o que a palavra de Deus, o que o escritor inspirado pelo Espírito Santo está dizendo a eles? Que eles deveriam confiar em Deus. E não só confiar em Deus, mas descansar. Descansar. Alguns já estão descansando aí, né? Aqui não é lugar de descansar, não. Mas eu ia até brincar e eu acabei brincando de outra forma, né? Você dormiu bem essa noite? Espero que sim, né? Eu sei que talvez alguns podem ter problema de insônia. Mas não é gostoso quando você deita e apaga, né? Aí só acorda quando realmente acorda, né? Na verdade, eu brinco muitas vezes com Tamara e a Samara. Você dormiu até acordar, né? Mas você dorme aquele sono, parece que só de um lado, né? Nem vira na cama. Isso é descanso, não é verdade? Isso é você descansar. Em Deus é a mesma coisa. É você realmente, né, desligar, tá nas mãos de Deus. E confiar, descansar em Deus. Deus nunca abandona. Deus nunca nos abandona. Deus nunca abandonou o povo de Israel e nunca vai abandonar. Isso é uma realidade. Isso está na Bíblia profeticamente, né? Está profetizado. Ó. Deus iria suprir todas as necessidades deles. Deus já provou isso em outras circunstâncias muito mais terríveis. Irmãos, em sexto lugar, o que engloba então viver uma vida de amor? Não só a área do casamento, como nós vimos aí no versículo 4, desculpa, mas também na área financeira, como nós vimos aí sobre a avareza, e também algo um pouco diferente, né? Sobre viver em amor, engloba lembrar dos vossos líderes. Isso também é amor, sabia? E é interessante que eu aprendi algo novo aqui no texto, né? Que muitas vezes a gente passa por ele, né? Ou prega, mas muitas vezes a gente não vê o sentido de algumas palavras aqui, principalmente no original. Então, Hebreus capítulo 13, versículo 7, lembrando o versículo, diz o seguinte: lembrai-vos dos vossos pastores. Em outras versões está guias, né? Pessoas talvez que lideravam ou guiavam o povo, ou através, talvez pessoalmente, ou através mesmo do testemunho. Nós somos guiados muitas vezes por pessoas, apenas pelo testemunho daquela pessoa. Então, lembrai-vos dos vossos pastores ou guias, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Provavelmente, este verso aqui, eu falei provavelmente, mas é quase certo, que este verso está se referindo a líderes da igreja que já haviam partido para a glória. Literalmente, já haviam morrido. Está aqui uma palavra, para nós está traduzido e atentando, se não me engano, que refere realmente à morte da pessoa. Como que ele viveu até morrer.
Talvez aqui também a referência possa ser com respeito aos apóstolos, não todos, porque alguns ainda estavam vivos, né? Mas, por exemplo, Tiago já tinha morrido. Pode se referir também, talvez, a Estevão também, que já tinha morrido. E outros, né, que já tinham morrido. Ou até mesmo pessoas, irmãos, que não está na Bíblia, não escreveram seus nomes, mas eram líderes fiéis que também o povo hebreu conhecia. Então, um detalhe importante, aqui não se ensina, talvez possam usar esse texto para isso, né, mas aqui não se ensina que a igreja deve canonizar esses líderes fiéis, essas pessoas fiéis, que morreram fiéis à obra de Deus. Não se deve canonizar, aqui não ensina isso, você não vê isso aqui. Canonizar ou até mesmo venerar essas pessoas, ou até mesmo prestar homenagem, ou até mesmo orar ou rezar para elas. Aqui você não vê isso. Então, esse versículo não é para isso. Mas devemos lembrar a conduta deles. E como a Bíblia diz, imitar a fé deles. E eu achei algo interessante aqui, pelo menos algo que me chamou a atenção com respeito à fé. Daqui a pouco eu digo. A igreja cristã deve ter uma boa memória, irmãos. Eu falei outro dia, se não me engano, no domingo, nós somos muito bons para esquecer as coisas. Nós somos muito bons para esquecer o que as pessoas fazem de bom para nós. Literalmente, muitas vezes nós somos muito bons para esquecer o que o pastor faz de bom para nós. E, conforme o texto aqui, indo mais no texto, nós somos muito bons também para esquecer daqueles que partiram, mas fizeram muitas coisas boas para nós. Pastores, professores de escola dominical, irmãos fiéis. A Bíblia diz aqui que nós devemos lembrar dessas pessoas, desses guias, desses pastores, desses líderes. Nós devemos muito àqueles que nos falaram a palavra de Deus. Você lembra quem te falou a palavra de Deus pela primeira vez? Você lembra quem preocupou com a sua salvação pela primeira vez? Nós devemos muito a essas pessoas. Eles cooperaram, talvez eles nem ganharam a gente para Cristo, né, na primeira vez. Talvez veio outro e ganhou a gente para Cristo, mas eles cooperaram de uma forma ou de outra para recebermos a Cristo como Salvador pessoal. E hoje somos salvos, de certa maneira, por intermédio dessas pessoas. Talvez por eles falaram alguma coisa, ou talvez oraram também. Muitos líderes, irmãos, conhecidos e desconhecidos, haviam dado as suas vidas pela fé, mantendo um bom testemunho enquanto vivos. Aqui está falando de pessoas realmente que viveram uma vida exemplar como salvos em Cristo e morreram também, talvez aí como mártires, né? Pela causa do Evangelho, também uma morte fiel. E tiveram muitos, né? Eu já ouvi tantas histórias de pessoas cristãs que eles nem fugiam da morte. Eles achavam que era um privilégio morrer por Cristo. Porque Cristo morreu por eles. Não é verdade? Cristo morreu por você? Então não é muito nós morrermos por Ele também. E quantos, né? Quantos? A história cristã ela é escrita através de um rastro de sangue. Não só de cristãos, mas de muitos batistas também. Se você conhece a história dos batistas. Um rastro de sangue. Mas eles não fugiam, né? Muitos, eu sei que muitas vezes a pessoa pode fraquejar e pode ficar com medo, normal, né? Sendo ser humano. Mas muitos, a fé era tão forte que eles não fugiam. Eles faziam, não, tudo bem. Glória a Deus, vou morrer pela causa de Cristo. Olha que privilégio. As suas vidas pela fé, eles haviam dado, né, suas vidas pela fé, mantendo o bom testemunho enquanto vivos. E eu quero destacar aqui as três palavras aqui do versículo 7, três palavras fortes, que é lembrar, que os irmãos sabem o que quer dizer, né, trazer a memória com carinho, né, a pessoa. Talvez faz tempo que não lembra, mas trazer a memória com carinho essa pessoa que já partiu.
Imitar, aqui me chamou a atenção. Imitar. O que é imitar? É copiar. É você realmente tentar reproduzir fielmente alguma coisa. E não é isso que muitas empresas fazem? Não há muitas cópias aí, falsas, né? Que muitas vezes se parecem com o original, mas não é. O que me chamou a atenção aqui é que nós devemos imitar o quê? Ou seja, nós devemos copiar, nós devemos tentar reproduzir fielmente o quê? A fé. A fé desses homens, dessas mulheres que partiram, né? E a palavra atentar é olhar com atenção a vida e a morte. Olhar com atenção o testemunho dessas pessoas, como eles viveram, como eles procederam e como também morreram. Porque a vida cristã, ela é completa, irmãos, ela é desde o momento que você recebe Cristo até a sua morte. E muitos realmente vivem uma vida exemplar, que é digna. Talvez já partiram, mas é digno de ser lembrado, não ser reverenciado ou tido como santos, e vamos pedir para ele abençoar. Não, quem abençoa é Deus. Quem tem poder é Deus. Nós somos meros humanos, os apóstolos são meros humanos. Mas eles não têm poder, eles não têm essa autoridade, biblicamente falando. O único que tem autoridade, até nós oramos assim, né, em nome de Jesus. Ele é a única autoridade, ele é a única ligação entre os homens e Deus. Mas quantas pessoas fiéis, tanto naquela época, quanto hoje também, talvez conhecidos nossos, que partiram e foram exemplo de fé. Muitas vezes, quando eu estou pregando, eu lembro, né, de alguns irmãos lá de Franca, que já não está mais no meio de nós, mas eu lembro o testemunho deles, né? E nem eram, né, pastores, muitas vezes, mas eram homens fiéis, servos de Deus fiéis. Concluindo, viver uma vida de amor engloba o quê? Permanecer no amor fraternal, conforme nós pregamos na outra mensagem. Ser hospitaleiro, lembrar dos presos e maltratados, né, conforme nós pregamos aí na outra mensagem. E hoje, conforme nós pregamos, manter o casamento puro. Isso é viver em amor. Confiar no seu sustento, o seu sustento a Deus. Confia, não se ache realmente superior ou até mesmo autossustentável, porque uma hora você vai cair. Então confia em Deus, o seu sustento, e lembrar dos líderes, dos guias, né, dos professores, de irmãos fiéis que falaram a palavra de Deus a cada um de nós. Amém? Vamos colocar de pé e vamos orar.